Olá pessoal, me chamo Leandro Tavares e vou apresentar aqui uma revisão de retas no espaço. Então, inicialmente vamos começar com a equação vetorial da reta. Bom, como na geometria analítica plana, uma reta no espaço, ela precisa de um vetor diretor e de um ponto, para a gente poder representar. Ou seja, essa reta ela tem que passar por esse ponto A e tem que ter a direção de um vetor, que nesse caso aqui é o vetor U de coordenadas A, B e C. Então, a nossa reta ela vai passar por A. Então, vou tentar desenhar aqui uma reta passando por A. Ok, temos aqui uma reta passando por A. Bom, uma reta ela é um conjunto de pontos. Então, de maneira genérica, eu posso representar esses pontos da reta por um ponto P e com coordenadas genéricas x, y, z. Ok, então temos aqui a nossa reta, ela passa por um ponto A e tem um vetor diretor U. Nós agora queremos determinar a equação vetorial dessa reta. Mas antes nós precisamos relembrar de vetores o seguinte. Olha, com 2 pontos nós conseguimos determinar um vetor. Então, se eu tenho P menos A, eu determino um vetor. Como essa reta, que eu vou dar um nome para ela também, vou chamar de reta R. Essa reta R, ela tem como vetor diretor o vetor U, e esses pontos A e P estão sobre essa reta R, logo, o vetor P menos A vai ser múltiplo do vetor U. Então, podemos escrever que P menos A é igual a um T vezes o vetor U. Ou seja, o vetor P menos A é múltiplo do vetor U. Com isso, podemos escrever que P é igual a A mais TU. Bom, lembra que o vetor U ele foi pré-determinado, é um vetor que nós conhecemos as coordenadas. E o ponto A também. O ponto P é um ponto genérico, ou seja, à medida que nós variarmos esse parâmetrozinho T aqui, nós vamos ter um ponto diferente sobre a reta. Logo, nós podemos escrever o seguinte, ó, em coordenadas, vai ficar x, y, z é igual a x1, y1, z1 mais t vezes a, b e c. Repare que quando t for igual a zero, por exemplo, o nosso ponto P vai ser o próprio ponto A. E à medida que eu vou variando o t, já que o A e o U são fixos, eu vou ter aqui um ponto diferente. Então, nós precisamos lembrar que aqui nós temos P, aqui nós temos o ponto A e aqui nós temos o vetor U. Lembrando também que A e U são fixos. E o que vai variar é o T, e assim vamos conseguir obter vários pontos aqui que estão sobre a nossa reta R. Então, gente, essa aqui é a equação vetorial da reta. Bom, agora, a partir dessa equação vetorial, nós conseguimos obter as equações paramétricas da reta. Ou seja, basta para isso separar as coordenadas. Olha, então x vai ser igual a x1 mais TA, ou seja, as coordenadas correspondentes. Então, vamos lá, vou escrever que vai ficar mais fácil. Então, x é igual a x1 mais TA. Y é igual a y1 mais
TB. E, finalmente, Z é igual a Z1 mais TC. Então, essas aqui são as equações paramétricas da reta R, onde o ponto fixo aqui é o ponto A e o vetor diretor é o vetor U. Ok. Então, nós também podemos definir uma reta por 2 pontos. Então, vamos lá. Então, vamos supor aqui que eu tenha 2 pontos. Um ponto A e um ponto B. Então, vou tentar traçar uma reta entre esses 2 pontos. Bom, tá aí. Então, a partir desses 2 pontos, eu consigo definir o quê? Um vetor diretor. Eu vou chamar esse vetor diretor de V. Então, que vai ser o vetor AB. Ou seja, origem A, extremidade em B. Vou desenhar aqui, ver se vai ficar direitinho esse vetor aqui. Opa, deu quase certo. Beleza, então temos aqui o vetor AB. Bom, já temos um vetor diretor. Agora, como nós conhecemos as coordenadas tanto de A quanto de B, basta escolher um desses pontos. Vamos escolher o ponto A, por exemplo. Vamos dar coordenadas para o ponto A. O ponto A vai ter coordenadas x1, y1, z1. O ponto B tem coordenadas x2, y2, z2. Bom, o nosso vetor V vai ter coordenadas x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Ok, então, com isso, podemos escrever aqui, vou escrever em verde, a equação vetorial dessa reta. Então, vai ser x, y, z, que está representando qualquer ponto dessa reta, como o ponto, que eu vou chamar aqui de ponto fixo, vou escolher o B, então vai ser, poderia escolher o A também, x2, y2, z2, mais t vezes o V, que é igual a x2 menos x1, y2 menos y1 e z2 menos z1. Bom, então, agora nós vamos estudar as equações simétricas da reta. Olha, nós vimos que as equações paramétricas são dadas por x igual a x1 mais ta, y é igual a y1 mais tb, e z igual a z1 mais tc. Tudo bem? Então, temos aqui um ponto fixo, né, que é o x1, y1, z1, ou seja, que eu conheço as coordenadas, e um vetor U, que é o vetor diretor da reta, que é o A, B, C, ou seja, tem coordenadas A, B e C. Repara que em cada uma dessas equações, nós temos o quê? O que é comum em cada uma dessas equações? É o parâmetro T. Ou seja, então, eu vou colocar esse parâmetro T em evidência em cada uma dessas equações. Então, temos que T vai ser igual a x menos x1 sobre A.
T vai ser igual a y menos y sobre b, e T vai ser igual a z menos z1 sobre c. A gente só pode fazer isso se nenhuma dessas componentes de U for nula, ou seja, se o produto A, B e C for diferente de zero. Por quê? Porque se um dessas componentes for igual a zero, esse produto vai dar zero. Logo, a gente não vai poder fazer isso aqui. Então, com isso, nós determinamos aqui as equações simétricas, que são x menos x1 sobre A, que é igual a y menos y1 sobre B, que é igual a z menos z1 sobre C. Então, temos aqui as equações simétricas da reta R. Desculpa aqui. Agora veremos condição para que três pontos sejam colineares. Bom, se nós temos três pontos, digamos os pontos A de coordenadas x1, y1, z1, B de coordenadas x2, y2, z2 e C de coordenadas x3, y3, z3. Nós sabemos que para cada dois pontos nós podemos ter um vetor. Então eu consigo formar o vetor AB, ok? Que vai ser o B menos A, e o vetor AC, que vai ser o vetor C menos A. Bom, se esses dois vetores forem paralelos, ou seja, se eles forem múltiplos, nós temos que esses três pontos serão colineares. Então, a nossa condição é que o vetor AB seja igual a um T que multiplica o vetor AC, onde esse T pertence aos números reais. Ou seja, então temos aqui a condição para que esses três pontos sejam o quê? Colineares, ou seja, estejam sobre uma linha reta. Vamos pegar aqui um exemplo. Então, pegar aqui um exemplo. Então, eu tenho os pontos A igual a 5, 2, menos 6. B tem coordenadas menos 1, menos 4 e menos 3. E C tem coordenadas 7, 4 e menos 7. Vamos fazer o vetor AB. Vamos determinar esse vetor AB. Então, é B menos A. Então, o vetor AB vai ter coordenadas menos 1 com menos 5 dá menos 6. Menos 4 com menos 2 dá menos 6. Menos 3 com menos 6 dá mais 3. Vamos determinar agora o vetor AC. O vetor AC vai ser 7 menos 5 dá 2. 4 menos 2 dá 2. Menos 7 menos 6 vai ser igual a menos 1. Reparem que
o vetor AB é igual a menos 3 que multiplica o vetor AC. Logo, esses pontos são colineares. Tudo bem? Ou seja, então, podemos ver de maneira extremamente simples que eles estão sobre a mesma reta. Bom, continuando, temos aqui as retas paralelas aos planos coordenados. Então, temos aqui as equações paramétricas de uma reta. Reparem que ela tem como vetor diretor um vetor de coordenadas A, B e C, que eu chamei de U, e um ponto aqui de coordenadas fixas, de coordenadas x1, y1 e z1. Então, o primeiro caso seria quando o vetor diretor tem a primeira coordenada nula, ou seja, quando A for igual a zero. Então, temos aqui A igual a zero, então teremos U vai ser igual a zero, BC. Então, isso significa que o U ele é ortogonal ao eixo OX e vai implicar que a reta vai ser paralela ao plano coordenado YOZ. Então, como nós podemos ver aqui, daqui a pouco eu vou abrir o GeoGebra e nós vamos ver isso com mais facilidade. Temos aqui, então, o vetor U. Tá aqui o vetor U. E aqui a reta R. Então, temos que essa reta R ela é paralela ao plano YZ. Olhando, então, lá no GeoGebra, vamos ver. Então, aqui no GeoGebra, nós ganhamos movimento. Então, reparem o seguinte, nós temos aqui o nosso vetor U, que é um vetor que tem a primeira coordenada nula. Esse vetor U ele é ortogonal ao OX. Pela imagem a gente consegue ter aqui uma ideia, só que precisamos verificar isso algebricamente, e isso é simples de verificar, porque o vetor diretor do eixo OX é, por exemplo, o vetor 1, 0, 0. Então, quando for fazer o produto interno com o vetor U, nós vamos ver que vai dar 0, ou seja, vamos verificar que realmente existe a ortogonalidade aqui. E a reta R ela é paralela ao plano YZ, como a gente pode ver aqui. Tudo bem? Então, aqui no GeoGebra é uma construção simples de fazer para visualizar. Reparem que o eixo em vermelho é o eixo X, em verde é o eixo Y, em azul o eixo Z. Aqui esse cinza é só para a gente ter uma ideia de ajudar a visualização, que é o plano XY, tudo bem? Repara que essa reta em questão, ela corta o plano XY e é paralela, e o que é mais importante na situação aqui, que ela é paralela ao plano coordenado YOZ. Aqui no segundo caso, nós temos o seguinte, nós temos que B é igual a zero, U vai ser igual ao vetor diretor, tem coordenadas, então, A0C. Então, isso, temos que U é ortogonal ao eixo coordenado OY, ou seja, ao eixo Y, e implica que R é paralelo ao plano coordenado XOZ. Então, agora vamos ver essa imagem aqui com movimento, ou seja, vamos ver lá no GeoGebra como é que vai ficar. Então, aqui no GeoGebra, nós temos a reta R. Reparem que a reta R, assim, visualmente, a gente consegue ter uma noção que ela é ortogonal ao eixo OY. Lembrando que a gente precisa fazer a conta, e a conta é calcular o produto interno entre o vetor U e o vetor diretor do eixo OY. E isso implica
como vai dar zero, né, essa conta, implica que R é paralelo ao plano coordenado XOZ, ou seja, que é o plano XZ. Aqui no desenho a gente tem essa noção intuitiva. Tudo bem? Bom, então vamos agora para o último caso. Bom, aqui no último caso nós temos que C é igual a zero, então o vetor diretor tem coordenadas A, B e 0. Isso implica que ele vai ser ortogonal ao eixo IZ, ou seja, a reta OZ. Logo, R vai ser paralelo ao plano coordenado XOY, ou seja, ao plano XY. Então, vamos lá no GeoGebra, aqui temos a imagem, só que no GeoGebra vai dar uma ideia melhor do que está acontecendo. Então, vamos lá no GeoGebra. Bom, já aqui no GeoGebra, então temos aqui o vetor AB0, que é ortogonal ao eixo Z, o que implica que R é paralela ao plano XY, ou plano XOY. Então, temos aqui a reta R. Vou botar aqui uma maneira para visualizar mais fácil. Repara, paralela lá ao plano XY, e ela é ortogonal, ó, aqui, ó, dá para ter uma ideia melhor assim, ao eixo Z. Novamente, é bom ressaltar que precisamos fazer essas contas, né, para verificar, que é o produto interno do vetor diretor U com o vetor diretor do eixo Z, que pode ser, por exemplo, o vetor 001. Quando eu digo por exemplo, gente, é porque o vetor 002 serve, ou seja, qualquer múltiplo desse vetor 001 serve como vetor diretor do eixo Z. Ok, pessoal? Então, finalizamos por aqui. Até a próxima aula.